Quando começa a gravação, tem que avisar. Entra aí. Manda o link pra mim. Tem que pegar meu outro celular. Ele mandou nesse daí. Ele mandou nesse daí. Mandou? Quer saber se a gravação já iniciou. Manda o link pra mim. Vamos lá, pessoal. Direito penal militar, tá? Nós iremos resolver aqui questões envolvendo a aplicação da lei penal militar e dos crimes. Hoje, especificamente, meus amigos, nós iremos resolver questões do artigo 9º, né? O que é considerado crime militar em tempos de paz, né? Se o crime militar é praticado por um militar da ativa, que está em serviço contra um outro militar, se o militar da reserva remunerada pode aplicar, aliás, pode praticar um crime contra o militar da ativa, né? Se ele pode praticar um crime contra a administração ali, a administração militar. Então a gente vai ver tudo isso, tá bom? Então, uma aula aí focada na PM Paraíba. Vamos aqui à nossa primeira questão, lembrando que todas as questões foram de concursos, tá? Eu não coloquei aqui o cabeçalho, mas todas essas questões foram de concurso. Vamos lá? Primeira questão diz o seguinte: de acordo com o artigo 9º do Código Penal Militar, são crimes militares em tempos de paz, todos os previstos na... Vamos lá. Legislação comum, quando praticado por militares da reserva contra civis, fora da área sob a administração militar. Errado, pessoal, tá? Crime militar é tanto aquele que está previsto no Código Penal Militar, quanto também na legislação penal comum, em determinadas situações. Quando ele diz praticados por militar da reserva contra civil, fora da administração militar, não, tá? Não tem essa previsão aqui, não. Legislação comum, quando praticado por militares reformados contra civis. Errado também, tá? Legislação comum, quando praticado por civis contra militares da reserva ou reformados. Tá errado também. Legislação comum que não atentem contra as instituições militares praticados por civil contra militar da ativa, ainda que a circunstância de militar da ativa da vítima seja ignorada pelo agente criminoso. Também não existe essa previsão. Código Penal Militar. Ó, são crimes militares em tempo de paz. Todos os crimes previstos no Código Penal Militar, quando definidos de modo diferente da Lei Penal Comum, ou quando não é previsto na Lei Penal Comum. Ou seja, se você pratica um crime e você é militar, pratica um crime, está previsto no Código Penal Militar, pronto, é crime militar. Tá certo? É crime militar. Quando, logicamente, pelo princípio da especialidade, se eu não tenho ali na legislação comum algo que se refira a um crime que o militar pratica, eu tenho a legislação especial para ele, o Código Penal Militar. Então, letra E, tá a letra de lei, tá? Olha aqui, ó. Tá lá no artigo 9º. Crimes militares em tempos de paz. Tá lá no artigo 9º do CPM. Consideram-se crimes militares em tempos de paz os crimes de que trata este código, que é o Código Penal, quando definidos de modo diferente na lei penal comum, ou seja, quando ali não tem ou tem de maneira diferente na lei penal comum. Né? Existe ali o Código Penal Militar, os crimes que estão previstos no Código Penal Militar. Eles são considerados crimes militares. Tá bom?
Se está previsto no Código Penal, então é crime militar, qualquer que seja o agente, salvo se tiver uma disposição especial ao contrário. Segunda questão. Nos termos do Código Penal Militar, no que concerne à equiparação do militar inativo, né, que é o integrante da reserva ou reformado, a militar da ativa, é correto afirmar que, vamos lá, somente ocorrerá a equiparação do militar inativo ao ativo na hipótese de cometimento de um crime propriamente militar errado. Pessoal, presta atenção. Vamos lá. Quando a gente vai fazer a equiparação do militar inativo, que é o cara da reserva ou reformado, ao militar da ativa, para efeitos de responder por crime militar, o que a gente pode afirmar? O militar, que ele é inativo, para efeitos de aplicação da lei penal militar, ele é equiparado ao militar em situação de atividade. Então, gabarito dessa aqui é letra D, tá bom? Então, de novo, o militar inativo, ele se equipara ao militar ativo, para efeito de aplicação da lei penal militar, tá certo? Então, aqui letra D, ó, equiparação militar da ativa, o militar da reserva, o reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade. Então, ele é equiparado. Fechou? Então, aqui, ó, equipara-se ao militar em situação de atividade. Então, gabarito dessa questão, letra D, ditado. Agora, na terceira. A Lei 13.491 alterou o Código Penal Militar e promoveu uma ampliação da competência da Justiça Militar. Ao lado dos crimes propriamente militares e impropriamente militares, a referida legislação institui os crimes militares por extensão. Vamos lá. Diante do exposto, é correto afirmar que o Código Penal Militar considera crime militar em tempos de paz. Vamos lá. O que é que o Código Penal considera como crime militar em tempo de paz? Aquele cometido por militar em situação de atividade que utiliza armamento de propriedade militar. Não. Não tem essa previsão de utilização de armamento. Entre outros, o previsto na legislação penal comum, quando praticado por militar em serviço. Olha aí, ó. Pessoal, gabarito dessa questão, letra B, tá? Do jeito que a gente analisou aqui. O que é considerado crime militar? Além do que está no Código Penal Militar, professor, mas se ele comete um crime comum que está previsto na legislação penal lá, no Código Penal Comum, também vai ser crime militar? Bom, quando é praticado por um militar que está de serviço, também vai ser considerado crime militar, mesmo estando previsto na legislação penal comum. Então, o que a gente pode entender? O que está no CPM, no Código Penal Militar, e o que está no Código Penal Comum, quando ele é praticado por militar em serviço, vai ser considerado crime militar. Então, letra B. Então, tá aqui, ó, artigo 9º deixa bem claro isso daqui. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticado por quem? Por militar em serviço. Ou em razão da função dele do serviço. Beleza? Ó, então é isso. Tranquilo? Então, letra B de bola. Agora na quarta. O artigo 9º do Código Penal Militar foi alterado pela Lei 13.491. Com relação a esta alteração, é correto afirmar. E aí, o que vocês marcariam nessa questão? Gabarito, letra é de escola, pessoal, ó. É de escola. São considerados crimes militares todos os crimes praticados pelo militar nas hipóteses do artigo 9, estejam ou não previstos no Código Penal Militar. Ou seja, se é praticado por um militar, nas hipóteses do artigo 9, né, que lá está previsto quais são os crimes militares, o que é considerado ou não crime militar,
E se esse crime está previsto ou não no CPM, também vai ser considerado. Porque ele pode estar previsto tanto na legislação comum quanto na legislação penal militar. Então, vai ser considerado crime militar. Se, logicamente, praticado por militar. Tranquilo? Professor, eu sou militar, mas eu pratiquei um crime que está lá no Código Penal Comum. Crime de dano, furto, por exemplo. É crime militar? É crime militar. Beleza? Então, letra E, escola. Olha essas outras alternativas. É possível aplicar o conteúdo da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, às infrações penais de menor potencial ofensivo. Errado. Não é possível. Não é possível. Tá bom? São considerados crimes militares apenas aqueles que estão exclusivamente no Código Penal Militar. Errado. Foi o que eu falei. Pode ser também na legislação penal comum, desde que seja praticado por militar e desde que estejam previstos também hipóteses do artigo 9º. O Código Penal Militar passou a determinar que os civis não podem praticar crime militar, exceto na hipótese de coautoria com militar da ativa. Errado. Civil também pode chegar assim a cometer crime militar, tá bom? Lembrando que o civil não responde na esfera estadual por crime militar. Ele vai responder ali na esfera da União. É possível aplicar o conteúdo da Lei 9.099 às infrações penais militares, mais uma que está errada, tá bom? Eu não posso aplicar a Lei 9.099 nas infrações penais militares de menor potencial ofensivo, ok? Quarta letra E. Tá aqui. Considera-se crimes militares os crimes que estão no Código Penal e os previstos na legislação penal. Bora na próxima questão, né? Ficou faltando foi enunciado aqui da... Opa, faltando aqui o enunciado dessa questão. A quarta questão tá ok? Tá faltando o enunciado da próxima questão. Colocou só as alternativas aqui. Beleza? Pessoal, vamos tentar se virar nos 30 aqui? Ele vai... Ó, vamos lá. O que ele está perguntando aqui? Ele está perguntando qual o crime militar... O que é considerado crime militar? Provavelmente ele deve estar perguntando isso daqui. Deve ser isso. Vamos ver se a gente acha aqui a resposta. Militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. Tá aqui, letra A. Deve ser crime militar. Vamos aqui na letra B. Militar em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil. Será que ele quer a incorreta, hein? Vamos ver aqui. Militar em serviço ou atuando em razão da função. Em comissão de natureza militar ou em formatura. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar. Contra o militar da reserva, reformado ou civil. Também é crime militar. Eu acho que ele vai querer a incorreta. Militar durante período de manobras ou exercício. Contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil. Ver aqui. Por militar em situação de atividade contra o patrimônio sob a administração militar. Deixa eu ver aqui, pessoal, rapidinho. Eu tô com as questões aqui, tá? Não, aqui eu não tô encontrando essa questão. Acho que vou colocar errado essa questão aqui. Não tem como eu saber. Deixa eu ver aqui. Artigo 9º. Era qual questão que era passando? A quinta? Não tem aqui. É, então não tem mais.
Foi erro de digitação. Tampar a quinta, não ser questão material. E foi colocado. Ah, tá. Isso aqui é a correção. Ah, faz parte. Isso aqui faz parte da correção, pessoal. Agora que eu... Isso aqui são comentários, tá? Agora que eu vi, ó. Militar em situação de atividade contra patrimônio sobre a administração militar ou ordem administrativa militar. Todos estão corretos. Aqui, na verdade, ele está corrigindo. Ó, isso aqui são comentários, tá? E o que é que são considerados crimes militares? Então, isso aqui não é uma questão, porque a forma como foi colocado aqui parecia questões, mas isso aqui são comentários, tá? São comentários. Aqui eles trouxeram as hipóteses de crime militar. Por exemplo, o cara que está na ativa, quando ele pratica um crime militar contra o outro cara que está na ativa, em situação de atividade, né? Os dois estão em serviço. A outra situação, o cara está na ativa e está dentro do lugar que é sujeito à administração militar, e aí ele pratica um crime contra o cara da reserva, ou da reforma, ou ali um civil. Outra situação, o cara está em serviço, ou então atuando em razão da função dele, né? Uma situação mesmo que ele esteja em uma comissão de natureza militar, mesmo que seja fora do lugar sujeito à administração, né? E ele pratica contra o cara da reserva, reformado ou civil. Outra situação, o militar que está em manobras, né? Aí ele vai lá, pratica um crime militar contra a reserva, contra a reforma, contra um civil, por exemplo. Também vai ser considerado crime militar. E se o cara estiver na ativa, praticar um crime contra o patrimônio da administração militar, também vai ser considerado crime militar. Beleza? Por isso que eu estava achando estranho todos os itens corretos, mas na verdade isso aqui faz parte do comentário do artigo 9º. Bora na quinta. A infração penal prevista no Código Penal Militar, sem correspondência no Código Penal Comum, especifica e funcional do ocupante do cargo militar, que lesiona bens ou interesses das instituições militares no aspecto particular da disciplina, da hierarquia, do serviço e do dever militar. Traduz a definição doutrinária de, vamos lá, ele está querendo saber o seguinte, professor, um crime que é previsto no Código Penal Militar, mas não tem no Código Penal Comum. Se ele está previsto só no Código Penal Militar, então eu posso dizer que é um crime propriamente militar. O que é um crime propriamente militar? É porque ele está previsto somente no Código Penal Militar, ele não está previsto no Código Penal Comum. Então, letra D, tá, ó. Beleza? Tudo isso aí. O que é um crime impropriamente militar? O crime impropriamente militar é porque ele também pode ser cometido por um civil, por exemplo, né? Não somente um militar pode cometer, mas um civil também pode. O crime propriamente militar, somente o militar pratica aquele crime, tá? Então, pelos aspectos que ele colocou aqui, ele disse, olha, tá só no Código Penal Militar, não tá no Código Penal Comum, então é crime propriamente militar. Agora na sexta. Deve preponderar a lei penal militar se o fato criminoso se adequa tanto à norma existente no direito penal comum, como à norma existente no direito penal militar, em razão do princípio da especialidade. Vamos lá. Professor, eu tenho um crime que está previsto no Código Penal Militar, mas também está no Código Penal Comum. Certo? Aí eu te pergunto, qual vai preponderar? Ah, professor, está nos dois códigos. Princípio da especialidade. Vai prevalecer o que é mais específico ao cargo. No caso, assim, se o cara é militar, comete um crime na lei penal militar, mas está previsto também no Código Penal Comum, certo? Prevalece o Código Penal Militar. Pelo princípio da especialidade. Corretíssima essa questão. Prepondera a lei penal militar. Tá aqui, ó. Se um fato criminoso não está no Código Penal Militar, mas ele foi tipificado em uma outra lei especial, esta última prevalece, ou seja, a lei especial, que é mais específica, ela prevalece. Tá bom?
Prevalece o que está no Código Militar. Princípio da especialidade. Vamos aqui na sétima. Considera-se militares em tempos de guerra, entre outros, os crimes militares previstos para o tempo de paz. Correto. Professor, tem os crimes militares em tempo de paz e guerra. Eu tenho os crimes de paz. Todos os crimes de paz também são considerados em tempo de guerra. Serão considerados crimes também em tempo de guerra. Fechou? Correto. Então tá aqui, tá? Ó. Artigo 10. Considera os crimes militares em tempos de guerra. Todos os crimes militares previstos para o tempo de paz. Fechou? Bora na oitava. Considera-se crime militar em tempo de paz. O que vocês marcariam aí? Praticado por civil contra um policial rodoviário federal. Não. Praticado por militar, que está em situação de atividade, contra o patrimônio sob a administração pública municipal. Não. Sobre a administração pública militar, né? O praticado por um militar que está em manobras contra o militar da reserva, reformado ou civil assemelhado. Letra C. Aí é crime militar, sim. Cometido em qualquer lugar, caso comprometa ou possa comprometer a preparação, a eficiência das operações. Errado. Qualquer lugar, não. O praticado em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Não. O que é crime militar? O cara está em atividade, está em manobras e praticou um crime contra um cara da reserva, reformado ou civil. Aí vai a letra C. Tá bom? Então tá aqui, ó. Não está previsto esse negócio de civil contra a PRF. No artigo 9. Beleza? Não está previsto. Vou ver aqui, voltar. Opa. Tudo certinho aí, né? Então, olha aqui, pessoal. Letra B. Ele diz o seguinte, ó. Não está previsto no artigo 9º, que a gente comentou. A letra C, que é o nosso gabarito, estava correta, né? Que é quando o cara que está em período de manobras pratica um crime militar contra um da reserva ou um civil, né? Beleza? Então, o gabarito da oitava, letra C. Todas as outras estão erradas. Bora na nona. Com base em normas do direito processual penal militar e no entendimento de tribunais superiores, julgue o próximo item. Situação hipotética. Um policial militar, estadual e um soldado do Exército Brasileiro cometeram um crime doloso contra a vida de um civil no contexto de uma intervenção militar para a garantia da lei e da ordem. Nessa situação, de acordo com a legislação em vigor, ambos deverão ser julgados pelo tribunal do júri. Errado. Pessoal, vamos lá. Presta atenção. Quando um policial militar pratica um crime doloso, um homicídio contra um civil, ele responde no tribunal do júri, o PM. Certo? O problema é o seguinte. O cara era soldado do exército e ele estava numa intervenção militar. É diferente. Eles vão responder na Justiça Militar da União. Militar da União. Por isso que está errada essa questão. Quer ver, ó? Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra um civil, é de competência da Justiça Militar da União. Se praticados, em qual contexto? Ó, qual o contexto? Ó? A ação que envolve segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Então, ele estava em
contexto de missão. Estava em contexto de missão. Por isso está errada essa questão. O cara que é soldado do exército, ele vai responder ali, tá, lógico, ele tem que estar em contexto de intervenção, missão de paz. Responde na Justiça Militar da União. Já o PM lá, Tribunal do Júri. Agora na 10. Julgue o próximo item com base nas normas do direito penal militar. Os crimes militares em tempos de paz são somente aqueles que constam no Código Penal. Já está errado. Não é somente o que está no Código Penal. Se pode estar no Código Penal comum e ele foi praticado pelo militar em situação de atividade, também vai ser crime militar. Tá bom? Tá errado. Então tá aqui. Ou seja, em regra, crime militar são todos os crimes. Todos. Previstos nas leis brasileiras que se amoldem ao artigo 9 do CPM. A regra é essa. Ou na legislação penal comum, ou na legislação penal militar. Mas se amoldar ao artigo 9, vai ser crime militar. Beleza? Então, é o que ele colocou aqui no comentário. Ou seja, não é onde esse crime está previsto que o faz ser um crime militar, mas a norma da extensão do artigo 9 e os incisos do Código Penal Militar, combinado com esse respectivo crime. Por exemplo, nós temos uma exceção. Crime doloso contra a vida de um civil, por exemplo, aí a discussão ainda é se é militar julgado no júri ou se é comum. Mas crime doloso contra a vida de um civil, tribunal do júri, né? Fim da transmissão no YouTube. Aulas no YouTube são publicadas apenas com 30 a 50% do conteúdo, tá, pessoal? Deixa o like, comentário, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Temos o link de todos os cursos e mais informações na descrição. Se quiser conhecer o nosso Instagram, para você conhecer os nossos cursos, tá aqui, ó. Vetorial com curso, tá bom? Um curso excelente. Então, a partir de agora, nós iremos ficar somente com quem são os alunos do curso, tá bom? Então, se você quiser adquirir o curso para continuar assistindo as nossas aulas completas, entra aqui no Instagram ou na descrição do vídeo tem link do WhatsApp para você pegar mais informações. Beleza? Estamos com novas turmas, tá? PM Paraíba, Maracanaú, PM São Paulo também. Então, aproveita para poder se inscrever e se matricular antes de iniciar essas turmas, tá bom? Que a gente já vai iniciar. Bora aqui na 11ª. Considerando os crimes militares em tempos de paz. Considera os crimes militares em tempos de paz. Os crimes. Marque a alternativa correta. Cai muito essas questões, né? Considera esse crime militar em tempo de paz os crimes praticados por militar em situação da atividade contra um civil ou militar na mesma situação ou assemelhado. Não. Militar em atividade contra militar na mesma situação. Beleza? Contra o civil, ele teria que estar ali sujeito a estar dentro do local sujeito à administração militar. Tá bom? Considera os crimes militares em tempo de paz os crimes previstos no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal comum, quando praticado, entre as outras hipóteses, por militar em serviço. Tá vendo? Ó? É crime militar quando o crime está previsto na legislação militar e na legislação comum. Quando praticado por um militar que está em serviço ou atuando em razão dele. Né? Fora do lugar sujeito à administração contra quem? Militar da reserva, é formado ou civil. Correto. Correto? Mesmo que fora do lugar sujeito à administração militar. Se ele pratica uma situação, né, e ele está em serviço, e uma situação que está prevista tanto no CPM quanto no CP,
Mesmo que fora do lugar sujeito à administração militar, se pratica como cada reserva reformada ou civil, é crime militar. Considera os crimes militares os crimes praticados por um civil durante o período de manobras. Não. Tá? Não é um crime praticado por civil. Seria um crime praticado por militar durante o período de manobras contra militar da reserva, um reformado, um civil. As hipóteses de crimes militares em tempos de paz, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão sempre de competência da justiça militar. Errado. Se é doloso contra a vida, é tribunal do júri. Então, gabarito letra B. Então tá aqui, ó. Considera-se crimes militares em tempo de paz. Militar em serviço ou atuando em razão da função. Está numa comissão de defesa militar, formatura, ainda que esteja fora do lugar que é sujeito à administração, mas se ele faz isso contra um cara da reserva ou um civil, é crime militar. Bora na 12ª. Considerando as disposições do Código Penal Militar sobre os crimes militares, consideram-se crimes militares em tempos de paz. Repetição, repetição. Sempre, ó, cai demais. Aquele de que trata o Código Penal Militar, quando definidos de modo idêntico na lei penal comum, qualquer que seja o agente. Na verdade, é os que estão previstos no Código Penal Militar quando eles são definidos de modo diferente na lei penal comum. Tá bom? Os previstos neste código e os previstos do Código Comum, quando praticados por militar que está de serviço, né? Razão da função, comissão de natureza militar, informatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar. Contra um cara da reserva, reformado ou civil. Tá aqui mais uma questão repetindo, letrazinha de lei. Você não pode esquecer isso daqui. Dolosos contra a vida que serão de competência da justiça militar. Não, cara. Dolosos contra a vida é tribunal do júri. Beleza? Treze. Repetição. Segundo a nova redação do artigo 9 do CPM, dada pela Lei 13.491, assinale a alternativa correta. Somente aqueles que estiverem previstos no Código Penal Militar são crimes militares. Errado. Pode ser crime militar, tanto no Código Penal Militar quanto no comum. O civil menor de 18 responderá perante a Justiça Militar Estadual por crime militar que praticar contra a PM. Não. Errado, pessoal. Não existe ali o crime praticado por civil contra militares estaduais. Só tem a possibilidade lá na Justiça da União. Os crimes de que trata o artigo 9º do CPM, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra um civil, serão de competência da Justiça Militar da União. Até aí correto. Se praticados no contexto do cumprimento de atribuições que são estabelecidas pelo presidente da República, pelo ministro. Bom, intervenção federal, né? Aí sim, já deixa o C que vai ser o nosso gabarito. Somente aqueles cometidos em áreas sob a administração militar, não. Somente aqui matou. Existem outras hipóteses. Não há mais hipótese de que os crimes militares possam ser cometidos por civil. Quem foi que disse isso? Mesmo quando é de competência da Justiça Militar da União. Não, errado. O civil também pode cometer crime militar, sim. Não na esfera estadual, mas na esfera da União. Então, ó, gabarito letra C. Se o crime é doloso contra a vida de um civil e o cara é militar das Forças Armadas e ele está em missão de paz, alguma coisa do tipo, responde na Justiça Militar da União. Letra C, tá? Então tá aqui, ó.
Consideram-se crimes militares em tempos de paz. Parágrafo 2º. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometido por militares das Forças Armadas contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto de que cumprimento e atribuições feitas pelo Presidente da República ou pelo Ministro da Defesa. 2. Ainda tem a outra, né? Quando em contexto de missão de paz, contexto de intervenção federal. Aí, nesse caso, responde na Justiça Militar da União esse crime, tá? Muito bom. 13, letra C. Isso aqui é uma das coisas que mais cai em prova, tá, pessoal? Esse artigo 9º aqui. (14). De acordo com o Código Penal Militar, considera-se crime militar. Tá aqui, colocou as alternativas, tá? Eu trouxe várias questões, pessoal. É o seguinte, para levar a exaustão mesmo. Para vocês verem o que é crime militar, o que não é considerado. Que é que eu estou trabalhando letra de lei com vocês. Vamos lá. O que é crime militar aqui? Em tempo de paz, os crimes previstos no Código Penal Militar e na legislação penal comum, quando praticado por militar em situação de atividade contra o militar na mesma situação. Correto, letra A, né? Não, ó. Tá aqui, ó. Já temos o gabarito, ou seja, o cara que está em situação de atividade contra um outro cara que está em situação de atividade. Perfeito. Em tempo de guerra, os crimes definidos na lei penal comum ou especial, desde que previsto no Código Penal Militar. Não. Pode estar previsto na legislação comum também. Em tempos de paz, os crimes previstos no CPM, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados, qualquer que seja o agente, em território nacional ou estrangeiro militarmente ocupado. Errado. Em tempos de paz, os crimes previstos no CPM, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticado por militar, em situação de atividade ou contra civil qualquer que seja o local. Errado. Então, pessoal, aqui, vou nem terminar de ler o restante não, tá? Então, ó, essas aqui, ó, embora não estando em serviço, cuidado. Aqui, letra A representa a letra de lei, ó. Militar em situação de atividade contra um outro militar na mesma situação. É crime militar. Militar em atividade contra militar em atividade. 15. À luz do Código Penal Militar, julgue o item a seguir no que diz respeito à aplicação da lei penal. Imputabilidade penal, crime e extinção. Situação hipotética. Um soldado das Forças Armadas, no cumprimento das atribuições que lhe foram estabelecidas pelo Ministro da Defesa, cometeu crime doloso contra a vida de um civil. Nessa situação, o autor do delito deverá ser processado e julgado pela Justiça Militar da União. Correto. Se foi em âmbito de cumprimento de uma ordem do Ministro da Defesa ali, missões, ou do Presidente da República, ele não responde no Tribunal do Júri. Ele responde na Justiça Militar da União. Tá bom? Porque ele é das Forças Armadas. Se fosse um PM, Tribunal do Júri. Então tá aqui, tá correto, tá? Ó, serão de competência da Justiça Militar da União se praticado no contexto. Atribuições que foram estabelecidas pelo Presidente da República e pelo Ministro da Defesa. Então aqui tá certo a questão, porque aqui o que é que eu quero que vocês entendam? Se o cara era um militar do Estado, se ele é um militar do Estado, então ele vai responder no Tribunal do Júri. Professor, mas eu sou militar das Forças Armadas e o ministro determinou uma missão e a gente está cumprindo. Certo? Matou o civil, tá? Justiça Militar da União.
É isso que vocês sabem, tá bom? Bora na 16. A Constituição Federal de 88 prevê de maneira expressa que os crimes militares contra a vida, culposos e dolosos, sejam julgados pelo Tribunal do Júri. Já está errado. É só o doloso, tá? Somente doloso. Questãozinha que sempre está caindo aí para vocês. Somente o doloso. Culposo não tem previsão, não. Se é um culposo, né? Pode ser que ele seja um crime militar. A gente ser julgado na justiça militar. Agora, crimes militares contra a vida, dolosos, regra, Tribunal do Júri. Ah, se ele é um militar das Forças Armadas e estava em contexto de missão de paz. Justiça Militar da União. Beleza? Não esquece disso. Ah, professor, mas crimes culposos contra a vida, e aí? Justiça Militar. Ah, se for um civil que praticou contra um militar, quem vai processar? Justiça Militar. Beleza? Bora na 17. Assinale a alternativa correta que se apresenta como forma qualificada do crime de militar de violência contra superior. Ele quer o que é que vai tornar qualificado esse crime. Interessante. O certo não era nem qualificado, não era? Era um caso que aumentaria a pena. Crime de violência contra o superior. Tá lá no Código Penal Militar. Ó, pessoal, presta atenção. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Aí o cara botou aqui qualificada. Talvez, quando na hora que ele foi montar a questão, ele viu isso aqui, ó. Formas qualificadas. Só que ele esqueceu de separar. Na verdade, o que é a forma qualificada do crime de violência contra o superior? Primeiro, violência contra o superior é praticar violência contra o superior. Detenção de 3 meses a 2 anos. O que é que vai qualificar? Se o crime é praticado, se o superior é o comandante da unidade onde ele trabalha. Aí já é uma forma qualificada. Que deixa de ser detenção, passa a ser reclusão de 3 a 9. Se o cara utilizar arma de fogo, aí a pena é aumentada de 1/3. Entendeu? Então, ó, o que acontece? Aqui talvez seja um erro aqui. Era para ele ter colocado majoração de pena, aumento de pena. Então, se a violência é praticada com arma de fogo, pelo que eu estou vendo, é a única resposta que teria aqui. Não tem dano psicológico, moral, lacro, via de fato, não. Beleza? Agora, na minha visão, isso aqui é caso de aumento de pena. Beleza? Letra A. Como eu disse para vocês, ó. A arma de fogo aumenta a pena de 1/3. Se o cara é comandante da unidade, é uma forma qualificada, ou seja, deixa de ser detenção, passa a ser reclusão. 18. Sobre o delito de violência contra superior, é correto afirmar o quê? Admite modalidade culposa? Não. A condição de comandante qualifica o crime, foi o que eu falei, ó. Se ele é o comandante da unidade onde trabalha, é uma qualificadora, ou seja, inclusive a pena passa a ser de quê? De reclusão, né? Arma de fogo, a pena na metade da metade. A pena aumentada de 1/3, ó. Beleza? Então, letra B. Não esquece desses detalhes aí. Quando o crime é violência com o superior, saber quais são as formas que qualifica e que aumenta a pena. Mais uma vez, se o superior é comandante da unidade a que pertence, ó, o crime passa de detenção para reclusão. 19. Os artigos 157 e seguintes do Código Penal Militar prevê o crime de violência contra o superior. Sobre este tipo penal, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Ó, se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Letra B. Mais uma questão repetitiva.
Se resulta morte, qualifica também, né? Se o superior é comandante, a previsão é de reclusão de 3 a 10. Pô, cobrou pena, foi 3 a 9. Meu Jesus Cristo, hein? Foi de matar. Mas aí, se você souber essa letra B, você conseguir matar a questão. Beleza? Se a violência é praticada com arma de fogo, a pena é aumentada de 1/3. Bora na 20. No que se refere ao crime de violência contra superior, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Trata-se de um crime comum. Não, né, pessoal? Crime comum não. Violência contra o superior é um crime praticado ali pelo militar. Está previsto lá no Código Penal Militar. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de metade. 1/3, né? O crime é qualificado se a violência é praticada contra o comandante da unidade. Letra C. Perfeito. Ok. Superior é comandante, passa de detenção de 3 meses a 2 anos, agora é reclusão de 3 a 9. 21. José, militar da ativa, mediante o uso de arma de fogo, praticou o crime de violência contra superior fora do horário de serviço. Considerando o Código Penal Militar e que a vítima é comandante da unidade a que pertence José, caso ele seja condenado, estará sujeito à pena de... primeiro que, como ele era o comandante da unidade e foi violência contra o superior, já não é detenção. Por quê? Porque o crime é qualificado. Como foi contra o comandante, já passa a ser pena de quê? Reclusão. Como ele utilizou arma de fogo, ó, além de pena ser reclusão, mas pode ser aumentada de 1/3, tá? Então, reclusão de 3 a 9, mais o aumento de pena de 1/3 decorrente da arma de fogo. Letra B. Aí, ó. Arma de fogo aumenta de 1/3. Se o cara é comandante, deixa de ser de detenção, que é a pena normal, simples, passa a pena de reclusão de 3 a 9. Agora 22. Assinale a alternativa correta sobre a pena aplicável no caso da conduta de praticar violência contra o superior. Pena. Violência contra o superior, detenção de 3 meses a 2 anos. Professor, se o cara era comandante, passa a ser reclusão, e aí, se eu não me engano, de 3 a 9 anos, né? Ou é 2 a 9 anos, uma coisa assim. A pena. Aqui, ó, reclusão de 3 a 9, é isso. 3 a 9. Se ele fosse o comandante da unidade. Se o cara é comandante, a pena seria reclusão de quanto? De 3 a 9 anos. Ah, tinha arma? Tá, pode ser aumentada de 1/3 ainda. Não esquece desse detalhe. Mas, em regra, violência com a pena de detenção. 23. Em relação ao crime de violência contra superior em tempo de paz, é correto afirmar o quê? A pena combinada ao crime é de reclusão de 3 a 2 anos. Não. É detenção, né? Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Correto. Letra B. Tem nem pra onde correr. Muito repetitivo essas questões, viu? 24. O SDPMZ, triste com o fim de seu relacionamento conjugal, de serviço na guarda do quartel da APMPB, ingeriu uma garrafa de cachaça e, após assumir o seu turno de serviço, deitou sobre o chão da guarita, onde se encontrava escalado, afrouxando o cinto, tirando as botas e dormindo profundamente. Considerando apenas a conduta descrita no caso hipotético, é correto afirmar que o SDPMZ praticou o quê?
Dormir em serviço. Dormir em serviço. Né, professor? Letra C. Ó, o fato em tela configurou o delito de dormir em serviço. Dormir o militar, quando em serviço, né? Ou quando ele está ali de serviço de sentinela, vigia, é crime militar. Detenção de 3 meses a 1 ano. Então, nesse caso aqui, ele dormiu sobre o chão da guarita. E detalhe, após assumir o seu turno de serviço. Assumiu o turno, foi para a guarita, meu amigo, dormiu, crime de dormir em serviço. É o artigo 203. Dormir o militar, quando em serviço. 25. Considere o seguinte caso hipotético. O soldado do exército deixa de comparecer e cumprir a escala de serviço. E após ingerir alcoólica, é surpreendido por um sargento do exército. O cara estava de serviço, só que o cara estava dormindo. E ele não tinha assumido ainda. Estava dormindo profundamente no interior do seu veículo, estacionado lá no pátio da unidade militar. Diante apenas das informações contidas no enunciado, é correto afirmar aqui o quê? Pessoal, o cara não se apresentou. Ele não se apresentou aí para começar o serviço. Ele ingeriu bebida alcoólica, né? Ele ingeriu bebida alcoólica e deixou de comparecer, se apresentar. O sargento surpreendeu ele, viu ele dormindo profundamente lá no pátio do quartel. Lá no seu interior do veículo. Aí eu te pergunto, ele cometeu crime aqui? Crime de abandono de posto? Não, que ele nem assumiu o serviço ainda. Cometeu crime de dormir em serviço? Não, que ele nem assumiu o serviço ainda. Embriaguez em serviço? Não, que ele não assumiu. O problema é quando você assume. O grande X da questão é ele assumir o serviço. Para poder encaixar ele dormir em serviço, embriaguez. Entendeu? A questão foi clara. Ele deixou de cumprir a escala. Então aqui não cometeu qualquer crime militar. Vinte e seis. Abandonar sem ordem do superior o lugar de serviço que ele tenha sido designado ou em serviço que ele cumpria. Antes de terminar, configura qual crime? Abandono de posto. Artigo 195, abandonar sem ordem de superior o lugar onde era para ele estar. 27. A Constituição Federal estabelece no seu artigo 5º de que o Tribunal do Júri possui competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Assim, levando em consideração a competência do Tribunal do Júri, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Aqui. Não compete ao Tribunal do Júri o julgamento de um civil que comete crime de homicídio doloso contra o militar das Forças Armadas em lugar sujeito à administração militar. E aí, pessoal? Tá certo? Tá correto. O civil cometendo um crime de homicídio doloso contra um cara das Forças Armadas em serviço e está sujeito à administração militar. Isso aqui é um crime militar. Vai para a justiça militar. Realmente não compete ao tribunal do júri. Isso aqui não é competência do tribunal. Então, acho que ela está correta. E as outras? De acordo com o entendimento do STF, a competência constitucional do tribunal do júri não prevalece sobre o foro por prerrogativa de função, estabelecida exclusivamente pela Constituição Estadual, dando respeito à autonomia normativa dos estados. Não, não é assim não, tá? No concurso entre competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, devido à incidência do Instituto da Conexão, deverá o magistrado determinar a separação dos processos. Errado. Errado.
Militar do Estado que pratica o crime de homicídio, sendo a vítima um civil, não será processado e julgado perante o tribunal do júri. Errado. Lembra que eu falei? Se o cara é policial militar, praticou um crime de homicídio, a vítima era civil, normal, justiça militar. Beleza? É professor justiça militar? Não. Se ele é um militar, cara, praticou um crime de homicídio contra a vítima sendo civil, é tribunal do júri. Errado, ele vai sim pro tribunal do júri. O único caso que eu falei para vocês, se ele é cara das Forças Armadas e tá em missão de paz e praticou esse crime contra o civil, aí vai para a Justiça da União. Entendeu? É isso que eu queria mostrar para vocês. Letra E. Olha aqui, ó, comentário das outras. Súmula vinculante do STF 45. A sentença constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre foro prerrogativo de função que está lá na Constituição Estadual. Na questão, ele disse que não prevalecia. E o Tribunal do Júri prevalece sim sobre quando tem foro de prerrogativa de função que é estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. Porque se for um foro de função na Constituição Federal, beleza, aí vale. Mas se a tua Constituição Estadual do teu estado te dá esse foro não prevalece sobre o tribunal do júri. A não ser que tenha essa previsão na Constituição Federal. Entendeu? Importante isso aqui. Cabe ao juiz julgado julgar monocraticamente. É o que se depreende da leitura dos artigos 74. Isso aqui é o quê? No concurso entre competência do júri e a de outro órgão comum, deverá o magistrado determinar a separação dos processos. Ó, cabe ao juiz togado julgar monocraticamente. Nos crimes de latrocínio, fica afastada a competência do tribunal do júri. Súmula do STF. Ó. A competência para o processo e julgamento do latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri, porque é um crime contra o patrimônio, né? Crime dolosos contra a vida cometido por militar contra civil é de competência do tribunal do júri. E a letra E, que é o nosso gabarito, ele diz: a competência da Justiça Militar da União, né, é competência da Justiça Militar da União, que é um crime militar, civil contra um cara lá das Forças Armadas. Fechou? Pessoal, pode encerrar a gravação, tá? Aliás, fim da